Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, 8 horas 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Tudo para que vocês sejam sempre os produtores e profissionais do campo mais bem informados do Brasil. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminou o Bom Dia Agro, direto para as redes sociais para seguir @cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Também nos acompanha Letícia Guimarães, só que pela redação do Notícias Agrícolas, ali de olho em tudo que precisa chegar até nós, né? Então, mande os seus comentários, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões e aproveite para ir mandando a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, que não é nada mais, nada menos que Wlamir Brandalize. Senhoras e senhores, vamos entender as perspectivas para os mercados de soja e milho aqui para o produtor brasileiro. Já me preparei para a gente falar com o Wlamir sobre justamente o mercado nacional. Para o mercado internacional, a gente já tem mais ou menos o que está acontecendo, né? E hoje também é dia de Plano Safra. Hoje, às 17 horas, horário de Brasília, o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Economia e o presidente Jair Bolsonaro, trarão os anúncios, né, sobre o Plano Safra 2022-23, e já a gente vai falar sobre essas expectativas também. A gente vai transmitir ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, tá? Então fiquem de olho, fiquem ligados, e aí vamos fazendo as repercussões, naturalmente, ao longo do dia. Tá bem assim? Estamos combinados? Já eu dou mais detalhes, então, também sobre a questão do Plano Safra. Fato é que, como eu já adiantei, Wlamir Brandalize vai estar conosco hoje, então vá mandando as suas perguntas sobre soja, sobre milho, que o Wlamir vai responder já. 9 horas ele está com a gente. Antes disso, a gente vai fazer a nossa tradicional rodada de preços para saber como é que estão as commodities nesta manhã de quarta-feira, senhoras e senhores, né? Agora 8 horas e 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Começando com a Bolsa de Chicago, hoje é dia de alta para o mercado de grãos. Nós temos para a soja uma alta de 0,6% e o contrato agosto valendo 15 dólares e 65 centos por bushel. No milho, 1 dólar e 12% de alta, 7 dólares e 67 por bushel. O trigo, 9 dólares e 52, 1,8% de queda. Percebam que o trigo voltou aos preços do pré-guerra, depois das despencadas aí das últimas sessões. Inclusive, está no nosso pipeline trazer aí mais informações sobre o mercado de trigo nesses próximos dias. Então, voltamos, né, ali à casa dos 9 dólares e um pouco mais por bushel. O mercado, lógico, atento ainda à questão do conflito, à questão da continuidade da guerra, mas voltou aos níveis do pré-conflito, tá? Ainda na Bolsa de Chicago, derivados da soja. Hoje o destaque é para o farelo. O farelo tem 1,3% de alta para a primeira posição, ou a posição mais negociada, melhor dizendo, valendo 405 dólares e 30 centos por tonelada curta, tá? Para o óleo de soja, temos estabilidade, 0,06% de perda. Para o primeiro, ou o contrato também mais negociado, valer 66 centos mais 72 por libra, tá bem? Esse é o quadro na Bolsa de Chicago. Bolsa de Nova York. Antes da gente falar do petróleo, vamos falar das commodities agrícolas. Bolsa de Nova York. O café sobe 0,2% no primeiro contrato, 2 dólares e 18 centos mais 20 por libra-peso. Vamos também trazer um pouquinho mais de detalhamento sobre o mercado do café hoje, tá? Com informações do escritório Carvalhais. O açúcar caindo um pouquinho, devolvendo parte das altas boas que acumulou ontem, uma baixa de 0,3%. O contrato mais negociado vale 18 centos mais 44 por libra. O algodão continua se recuperando, tem 1,3% de alta agora, e o contrato mais negociado também vale 94 centos mais 74 por libra, segue operando abaixo de $1, né? E isso daí é ponto de atenção, tá? Principalmente para formar os custos de produção aqui no Brasil, senhoras e senhores. E o petróleo, agora sim, o WTI, cotado a 113 dólares e 25 centos por barril, tá?
são 1,33% de alta nesse momento. Para o petróleo Brent, o ganho nesse momento é de 1,3% também, para 115 dólares e 24 cents, tá? Então, movimentação mais uma vez positiva nos preços do petróleo. O mercado vai se recuperando, vai acompanhando uma alta de 3% no gás natural, tá? Isso só em um mercado. Se a gente for olhar nos mercados europeus, a gente vai ver que a alta no gás natural é ainda mais forte. Atenção, portanto, para os preços da ureia. Não deixem sempre de amarrar essas duas condições, né? Então, vamos entender como é que ficam os demais mercados, mas fato é que essa alta de mais de 1% nos preços do petróleo ajuda a puxar também as demais commodities, tá? Bom, como eu falei, o gás natural sobe 3% na manhã dessa quarta-feira, o ouro tem alta de 0,3%, a prata também de 0,3% e o cobre sobe 0,6% na manhã dessa quarta-feira. Agora a gente vai direto para o mercado futuro chinês para ver o fechamento por lá na bolsa de Dalian. Informações apuradas pela Agriinvest Commodities. Alta para o farelo, baixa para o milho, para o óleo e alta para o milho, tá? Então a gente está ainda de olho nessa situação, estamos nessa movimentação. Ainda sobre a China, tem duas informações importantes aqui também, fora toda a abertura de mercado, que é importante ali pela análise de Eduardo Vanin, né, que é a relação trigo-milho, que vai sendo muito atentamente acompanhada. Veja só, a produção de trigo na China pode bater 140 milhões de toneladas, que pode ser um novo recorde. Os preços ainda não caíram, mas parece que será questão de tempo. A demanda por farinha está menor e a produção maior. Em 2021, a indústria de rações substituiu 30 milhões de toneladas de milho por trigo barato, e o que em 2022 já não é mais possível, já que os preços do trigo estão lá em cima, né? Se começar a sobrar trigo nos estoques do governo, os leilões podem ser maiores. Normalmente, os leilões começam em outro e, dependendo da relação trigo-milho, a substituição pode começar novamente. Os impactos seriam semelhantes a 2021: menor consumo de milho, menor consumo de farelo de soja e maior consumo de óleo nas rações. Falamos muito sobre isso aqui em 2021. Outra informação importante: o governo chinês encerrou suas compras de carne suína. O governo fez 12 rodadas de compras de 40 mil toneladas desde março, ajudando a puxar os preços da carne, o que registra uma alta de 30%. A margem do suinocultor, dessa forma, subiu bem. A relação suíno vivo, milho, saiu de 4,5 para 6,3 nesse índice. 1 quilo de suíno vivo compra 6,3 quilos de milho, tá? Essa é a relação. O cenário daqui para frente é de aumento de produção. E, de fato, se isso se confirmar, vai se refletir também em aumento para a soja, tá bem? Então, estamos aí de olho, estamos acompanhando essas informações. Olha só, estou recebendo aqui a informação de que, além do Vlamir Brandalize, hoje no Bom Dia Agronegócio, estará conosco também o presidente da ProSoja Brasil, né, o senhor Zezé Cismero, grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas, para a gente falar de uma votação que aconteceu no Senado ontem para falar ali sobre a questão dos biológicos, tá? E a gente vai tratar desse assunto, é uma pauta importantíssima, né, a produção de bioinsumos foi ali questionada. Segundo a ProSoja Brasil, em nota ontem, o texto cria uma reserva de mercado para o setor de pesticidas e prejudica até mesmo a produção orgânica, indo no sentido oposto ao interesse da sociedade. Então, enquanto o agro está buscando ser mais sustentável, o Senado está ali trazendo algumas barreiras, que é isso que a gente vai tratar com o Zezé Cismero, portanto, às 9h30, horário de Brasília, tá bem? Bom, vamos ver se Vlamir Brandalize já está conosco na sala. Ainda não, mas está chegando, né? Vlamir Brandalize já está conosco ali, são 9 horas, ele está chegando. Enquanto isso, vamos passar ali pelos nossos comentários. Bom dia de Bom Jesus, no Goiás. Bom dia, Josinaldo. Neto Oliveira, bom dia, no aguardo do Plano Safra, é isso mesmo. Como eu falei, hoje, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, temos a divulgação do Plano Safra 2022-23, tá? Não pode desviar os olhos. Volume de recursos esperado, 330 bilhões de reais.
bem maior do que no mesmo período, no plano safra anterior. Temos essa condição, temos essa sinalização do ministro Marcos Montes, inclusive falando ao Notícias Agrícolas, né? O Jonathan Simeão entrevistou o ministro num dos eventos em que participamos e que o ministro estava, falou sobre o plano safra, falou sobre essa possibilidade dos recursos virem aí na casa de 330 bilhões, mas também deixou bastante claro que teremos ali uma movimentação de taxas de juros mais ardidas, nas palavras do ministro, né, mais salgadinhas, porque o aumento da taxa básica de juros vem acontecendo, a Selic já supera os 13%, e a gente vê, portanto, toda essa movimentação. Então, vamos ter que acompanhar e entender como virão principalmente as taxas de juros. Um outro pleito que deve ser atendido, ainda sobre os juros, é aquele volume de recursos do Tesouro para a equalização da taxa de juros na casa de 22 a 23 bilhões de reais. Esse cálculo foi feito pela CNA e por mais instituições do agro para levar esse pleito às pastas da agricultura e da economia para definir, então, as nossas taxas de juros, tá certo? Vamos acompanhar. O Tiago Basílio. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia, Fabiola. O Lúcio Nunes, ótimo dia, falo de Recife, meu amigo Márcio Fagundes, bom dia, Carlinha, vamos às notícias do Brasil e do mundo sobre o preço da soja para os próximos meses. O homem tá chegando aí, Vlamir Brandalize, mais conhecido aí neste meio como Vlamito, chegou. Bom dia, Vlamir Brandalize, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer falar com o senhor sempre, ainda mais aqui com uma audiência tão qualificada. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que estão aí acompanhando. Tudo certinho? Eu consegui tirar o homem um pouquinho só do João Batista para ele falar com vocês. Então aproveitem, não é não, Vlamir? Exatamente, vamos lá. Vlamir, eu queria focar com o senhor a questão do mercado interno, porque para o internacional, principalmente para soja e para milho, a gente vê que há uma espera pelos relatórios de amanhã, né? Há um olhar ali muito atento para a questão climática da safra nova dos Estados Unidos e todo esse comportamento da demanda, do financeiro. Agora, para o produtor brasileiro, vamos começar com a soja. Vlamir, que momento é esse? Olha, Carlinha, é um momento, vamos dizer assim, que é grande parte do setor produtivo, tirando o produtor do sul, que sofreu com a seca. Nas demais regiões do Brasil, o produtor está bem catalisado, então ele acabou segurando mais soja esse ano para negociar no segundo semestre do que tradicionalmente. E por isso que hoje a gente acredita que ainda tenha mais de 40 milhões de toneladas de soja ainda parada nos armazéns aí pelo Brasil afora, que é um grande volume. Então, isso é um fator limitante de pressão altista no mercado doméstico para o segundo semestre, justamente porque a indústria sabe disso, a indústria não vai vir agressivamente para comprar. O comprador lá fora, chamado China, tem comprado dentro da normalidade, não tem comprado agressivamente, então isso acaba não trazendo uma pressão muito forte adicional nos prêmios, então nós estamos numa fase de calmaria. Para mudar isso, teria que ter alguma perda, algum problema grave nos Estados Unidos, daí teríamos uma demanda mais agressiva aqui. Por enquanto está muito tranquilo, e eu vejo também que está tendo mais demanda de grão na Argentina do que farelo e óleo por lá, por causa das retenções, né? Que agora todo mundo está pagando 33%. E aí, para a indústria, ou para o produtor, ou para o trader argentino, acaba sendo mais vantajoso exportar o grão do que efetivamente farelo e óleo. Então, é por isso que nós temos visto que o Brasil, até nesse momento, está ganhando um pouco de espaço do mercado internacional, exportando mais farelo e mais óleo do que nos anos anteriores. Mas isso não tem levado a uma pressão positiva no mercado doméstico, né? Por enquanto que nós estamos muito calmos, né? Porque nós estamos aí também na demanda do óleo aqui local, uma demanda limitada esse ano, porque nós estamos no B10, né? Não no B13, tá? Se nós estivéssemos usando B13 no biodiesel, certamente daria fôlego para a soja. Como nós estamos aí num ano que nós estamos usando o B10, acaba tendo uma demanda limitada também no óleo para biodiesel, né? Que é a maior demanda que nós temos internamente é biodiesel,
no óleo. Então, calmaria. E o setor de ração, que é o que puxa o farelo, também está num ano que vai ter bons volumes na exportação de frango, mas não temos agressividade de crescimento interno. Então, é por isso que esse grande volume de soja que tem, Carlinha, ele acaba sendo um limitante de pressão positiva. Por isso que nós vemos aí balcão muito calmo, ele vai flutuando R$ 1, R$ 2 para cima e para baixo, mas não tem mostrado muito e está bem longe do que foram os bons momentos aí do começo de março e do próprio mês passado também, né, que teve cotações melhores. Né? Vlamir, o senhor imagina que esse remanescente de soja da safra 21-22, apesar desse limitante, ele pode ser negociado em preços que ainda vão remunerar adequadamente o produtor brasileiro? Ele vai conseguir fazer bons negócios? Sim, com certeza. Ainda tem muitos picos de cotações que devem acontecer para frente. Né? Nós trabalhamos aí com vários momentos, né, de evolução. Vai ter momento aí que vai ter... Ó, o trem passando, ela tá escutando? Tô. É coisa boa, né, Vlamir? É coisa boa. Exatamente, é o trem passando aqui perto. O... Então, nós vamos ter momentos que vai precisar completar navios, que vai dar puxar aí aqueles momentos que o pessoal vem para o mercado, compra 5, 10 mil toneladas aí para fechar um navio. Então, o produtor vai ter que aproveitar aí esses momentos de picos quando aparecem as oportunidades. Nós vamos ter alguns momentos de picos pela frente. Muita gente está apostando que é um ano de laninha nos Estados Unidos, vai ter problema pela frente lá. A gente torce que isso se concretize, que daria mais fôlego. Então, o produtor vai ter oportunidades. O que eu vejo para frente é que, com relação à relação de troca de soja por insumos, vai ficando cada vez mais apertada, porque essa semana a gente já começou a sentir, né? Aquela fase de baixa aí dos fertilizantes, aparentemente começou a passar, ou seja, já não está mais nos valores de queda aí que tivemos nas semanas anteriores. O pessoal está vendo que as cotações dos insumos, fertilizantes principalmente, aparentemente para a temporada já caíram e agora começam a reagir. E é possível que a partir de julho também nós vamos ter uma reação até na própria ureia, né? Porque a ureia ela é muito vinculada ao custo do gás natural, né? Que a ureia, principalmente a Rússia, né? Que é um fornecedor brasileiro, ela usa o gás natural para a produção da ureia. E a partir de setembro em diante, a necessidade de gás aí deve crescer na Europa, e todas essas sanções que os europeus estão fazendo agora, certamente quando começar a aparecer aquele cheirinho de inverno ali na Europa, eles vão começar a afrouxar, porque eles não vão querer passar frio. Então, e aí mais vendas de gás daí da Rússia para a Europa acaba tendo menos pressão de uso de gás para a produção de ureia, e ou aumento de custo da ureia. Então, esse é o alerta. Talvez a relação de troca para frente não seja tão boa como teve aí nas últimas semanas, ou está tendo agora, né? Isso deixa os negócios mais limitados para a safra nova nesse momento. O produtor está segurando um pouco mais a sua comercialização, comprometer a soja 22-23, Vlamir? Exatamente. A comercialização da safra nova está muito atrasada perto da média, né? Então, o pessoal vendo as posições aí, hoje tem condição no Porto aí na faixa de R$ 185 para a soja de 2023. O mercado de lotes, Porto e Paranaguá, estou dando exemplo, né? Não é o produtor, é o mercado de lotes no Porto. Que eu acho que são cotações boas, porque para frente, se tiver safra americana normal e o Brasil plantando aí o que a gente espera, que vai plantar uns 42 milhões e meio de hectares, e colhendo uma safra regular, nós vamos normalizar a oferta e demanda mundial de soja. Não quer dizer que vai dar uma desandada nas cotações, mas aí o mercado tende a trabalhar em 2023 entre 14 e 15 dólares e meio. Daí eu acho que o 15 dólares e meio seria um limitante aí nos picos de momentos, e o normal seria trabalhar abaixo de 15 dólares. Então, e aí nesses momentos aí para frente, talvez esses R$ 185 que está dando no Porto hoje não sejam atingidos. Temos que lembrar que também é um ano de eleição, depende como é que andar a eleição e depende quem ganhar a eleição, ele pode mudar bastante essa questão da posição aí em reais, né? Então, para o produtor que tem aquela dúvida o que fazer para frente, se ele está lastreado em insumos
que estaria vinculado a dólar, ou que ele já comprou os insumos, pagou tudo, e ele quer garantir renda para 2023, aí, ou pelo menos fazer parte da comercialização, talvez seja um ano que ele possa comercializar talvez uma parte em dólar, né? Então, que a soja em dólar, os insumos sempre vão ser em dólares. Então, uma alternativa porque as posições em dólares continuam muito boas, né? A soja, no curto prazo, está perto de $600 a tonelada, a soja lá do ano que vem acima de $550 a tonelada nos portos, né? Então, as posições em dólares estão boas. A questão é que o produtor, ele, nesse ano e provavelmente ainda parte do ano que vem, ele vai sentir que o custo cresceu a nível mundial em função da guerra e da pandemia, né? Depois, provavelmente em 2, 3 anos em diante, vai ter uma acomodação e nós vamos ter um custo um pouco menos pressionados, mas nesse ano ainda nós vamos ter custo pressionado e talvez lá na hora do plantio alguns produtores vão ter dificuldades de conseguir alguns insumos, ainda vamos ter alguma escassez de insumos lá na hora do plantio, na hora de tratar as lavouras. Certo, ótima análise. Vlamir, antes da gente partir para o milho, uma pergunta do Kleber Eduardo. Bom dia. Muito dessa soja parada o produtor vai levar para o próximo ano fiscal. O senhor fala bastante sobre isso, né? Com isso, a indústria não vai ter que aumentar a cotação para tirar essa soja da mão do produtor? Como é que o senhor acha que vai ser esse comportamento da indústria para garantir o produto, Vlamir? Olha, a pergunta é boa, Kleber, né, que você falou? Kleber. A pergunta é boa do Kleber, só que é o seguinte, Kleber, a maioria das indústrias brasileiras estão muito cobertas com soja, elas receberam muita soja a fixar e elas vão trabalhar com essa soja, então ela não vai se preocupar em abastecimento até o ano que vem. Hoje, o que algumas estão fazendo? Elas estão fazendo posições de comprar soja agora para pagar em janeiro para o produtor, que já é novo ano fiscal, então ele joga o faturamento do ano fiscal seguinte. Mas eu não acredito que isso vá fazer uma pressão positiva aí na demanda da indústria para o final do ano, para a virada do ano, para janeiro. É possível que tenha alguma demanda adicional aí na virada do ano, se a gente tiver problema para iniciar o plantio ali no mês de setembro, né? Se nós tivermos um atraso no plantio, por questões climáticas, que as chuvas não cheguem, por exemplo, aí sim, daí talvez a indústria precise comprar alguma coisa no final do ano e até pague mais, porque daí nós vamos ter um atraso da entrada da colheita, que normalmente as primeiras colheitas começam em janeiro. Se a gente não tiver essas colheitas em janeiro, aí sim, normalmente tem uma pressão maior de demanda antes de fechar o ano. Mas eu acredito que a indústria esse ano, sabendo que tem muita soja parada, e agora nós estamos recebendo uma grande safrinha de milho, né? Uma safrinha que está estourando silos aí pelo Brasil afora. Então, é muito produto e nós não temos todo esse volume negociado na exportação, não tem navios programados para a gente jogar todo esse volume na exportação. Nós já estamos com um bom volume já embarcado de soja esse ano. De agora em diante, a tendência é cair bem os novos embarques. Eu acho que a posição da indústria esse ano está bem mais confortável que estava nos anos anteriores. No ano passado, a indústria estava pagando o ágio interno melhor do que o mercado de exportação, justamente porque a situação era contrária, né? Nós tínhamos pouco produto para ser negociado e a indústria, tendo necessidade de comprar, ela tendo que pagar mais. Esse ano, elas estão numa posição mais confortável que no anterior. Esse ano, elas estão, vamos dizer assim, elas estão sentadas esperando para quando que alguém queira vender para eles, venha vender, porque todas estão com os armazéns cheios esse ano. E, Vlamir, os preços do milho na B3 hoje voltam a operar no vermelho e eles dão essas sinalizações mesmo de necessidade ou de tentativa de acomodação, mas ainda conseguem resistir ali em patamares importantes. O que a gente tem que entender para esse próximo semestre para o mercado brasileiro de milho? Olha, o mercado do milho a nível brasileiro ele vai girar dentro dos patamares que circular as cotações de Chicago, né? Nós vamos ser grandes exportadores, nós exportamos até o momento aí na faixa de 6 milhões de toneladas, eu acredito que nós vamos até o começo do próximo ano chegar mais umas 30 milhões de toneladas adicionais, devemos passar de 35 milhões de toneladas exportadas,
E o milho vai ser comandado pelo mercado de Porto, né? Quanto conseguir na exportação é que vai mandar. E a B3 está girando aí perto dos R$ 90, se a gente pegar a média das posições, que é mais ou menos que daria aí a posição de exportação, porque hoje Porto ele está girando perto de R$ 92 a R$ 95 nas posições aí, vamos pegar de julho até dezembro. Então, esse o comandante, o mercado vai ser comandado por Porto. Porto é Chicago e prêmio não tem mudado muito no caso do milho, aí, né, tem ficado muito estável, mas os níveis de Porto aí, nós temos visto aí Porto de 310 a $320 a tonelada, 330 no milho do spot aí teria condição. Então, é dentro desses patamares, de 300 a $310 que deve girar Porto, e o interno vai gerar nesses níveis. É por isso que a B3 ela está resistindo e não tem muito espaço de queda, né? Porque não se acredita que vai baixar muito abaixo aí dos $300 a tonelada na exportação, porque a safra americana, provavelmente amanhã o USA venha confirmar, vai ser uma das menores áreas em muitos anos de milho. A safra americana de milho vai ser uma safra pequena perante a demanda e exportações. A demanda americana de milho para etanol, eu acredito que vai crescer muito. O USDA ainda não mostrou alteração na projeção de uso de milho para etanol lá nessa nova temporada, mas como eles têm uma capacidade de produção de etanol aí para usar até umas 180 milhões de toneladas de milho, eles estão usando 130 e poucas, eles terão condição de usar até 150 milhões de toneladas de milho para etanol, porque o petróleo acima de $100 o barril ele é vantajoso, ele está dando muito lucro para a indústria etanol americana. Agora que está saindo da crise, da pandemia, eu não acredito que os Estados Unidos vão entrar numa recessão, que nem tem flutuado aí nos últimos dias, deixado o mercado financeiro tudo nervoso, porque os Estados Unidos está com inflação alta, todo mundo está, né? O mundo inteiro está com inflação alta, em função da guerra, da alta do petróleo, da dificuldade logística, mas os americanos são muito rápidos em decisões aí para controlar a questão da recessão. Então, não acredito em recessão lá, e eu acredito que a demanda de etanol, de milho deles lá, vai crescer muito. É por isso que eu acho que o mercado do milho internacional ele vai seguir favorável para o produtor. Por isso que eu acho aí que nessa faixa de $300 a toneladas acima, ele vai girar nesses níveis aí nos portos, que são boas cotações para os produtores. Eu acredito que a safrinha de 2023 também vai pegar um mercado bem favorável. Já o produtor tem que se preparando para a nova safrinha, com insumos, planejando, né, Carlinha, para não chegar lá na hora e ter dificuldade de insumos, né? Outro fator importante que eu acho que é para a safrinha de milho, né, que hoje a gente tem que pensar milho e sorgo como quase uma cultura só, porque ambos têm a mesma finalidade, que é o setor de ração ou o setor de etanol, aqui dentro no Brasil e lá fora também, principalmente americanos e mundiais. Certo. E aqui no Brasil nós temos a questão da nova safrinha, que a gente já deixa, o produtor vai e corre tudo para comprar, ele só pensa em milho, né? Mas acontece qualquer coisa, que ele tem um pequeno atraso no plantio da safrinha. Esse ano eu vi muito em Goiás, os produtores que plantaram ali no começo de março milho, daí já pegaram uma estiagem em abril, colhendo quase nada no milho, e as lavouras que eles fecharam o ciclo com plantio de sorgo, eles estão tendo uma boa produtividade de sorgo, de 60 a 100 sacos de sorgo por hectare, em área que quase não colheram nada de milho. Então, o sucesso da agricultura é o produtor conseguir fazer esse planejamento. Como ele já planeja bem plantar soja, ele já planta a soja com variedades, as precoces, as médias, as tardias, para fazer plantio escalonado e colheita escalonada, para ele ter uma boa utilização das máquinas dele. No caso da safrinha, não é só questão de planejamento para uso e colheita com máquinas, mas sim com relação à questão do clima, porque nós plantamos a safrinha e normalmente ela corta chuvas lá na frente. E aí a gente tem que começar a pensar em plantar aí o sorgo para fechamento de plantio, para não correr risco, né? O sorgo usa metade da água que o milho precisa, a adubação do sorgo é menor, cobertura é menor, o sorgo tem um valor agregado alto aí, hoje está girando perto de 90% do valor do milho. Não é propaganda para sorgo, esse é planejamento
para o produtor ter sucesso financeiro, porque às vezes ele planta uma parte do milho tardio que não colhe nada, daí o resto que ele colhe bem, ele acaba tendo uma margem de lucro pequena. E daí chega na hora da comercialização agora, ele tem que vender acima de R$100, senão não cobre custo. É por isso que o produtor hoje, ele tem que se planejar com essa finalidade. O produtor americano já faz isso, nas regiões que tem risco climático lá, o sorgo entra muito forte lá nos Estados Unidos, porque o sorgo também tem ciclo mais curto, tudo é diferente um pouco, né? Então, planejamento. O produtor tem que fazer planejamento. E agora, o segundo semestre, eu acredito que nem para fechar a pergunta, milho vai girar o que der no porto, o que der na exportação, é Chicago e dólar, é que vai comandar, e eu acho que vai ser boas cotações aí nesses patamares de $300, talvez um pouco acima, a nível de porto, por tonelada, e boas cotações, são boas cotações. Nós temos que esquecer o ano passado. O ano passado, o que comandava, Carlinha, o mercado do milho no segundo semestre era o custo da importação. Verdade. E aí nós tivemos milho acima de R$100, 110. E porque o que aconteceu ano passado? Nós colhemos uma safrinha de pouco mais de 60 milhões de toneladas. Só que no momento da colheita da safrinha, nós já tínhamos mais de 40 milhões de toneladas negociadas dessa safrinha. Então, tinha menos de 20 milhões de toneladas para negociar do mês de julho até a virada do ano. Esse ano nós vamos colher entre 85 e 90 milhões de toneladas. E nós temos 35% dela negociada. Então, nós temos aí o que vai dar mais ou menos uns 30 milhões de toneladas negociadas, ou um pouco menos, e nós temos 60 quase milhões de toneladas para negociar. Então, é exportação. Nós vamos ter que exportar, não tem como segurar esse milho. Nós temos uma demanda no segundo semestre projetada com boas expectativas de consumir 40 milhões internamente. E nós vamos colher 90, 85. Então, nós temos mais que o dobro do volume do que nós vamos precisar no mercado interno. Então, é por isso que quem vai mandar o mercado mesmo é a exportação, e é nesses patamares, de $300, um pouco acima, alguns momentos talvez até um pouco abaixo, né, se o clima andar muito bem nos Estados Unidos, mas eu acredito que nessa faixa de $300, $310 é que vai girar aí no segundo semestre, e são boas cotações. Historicamente, nós estamos com o milho muito perto das melhores cotações da história. Olha aí, olha que bela análise. Wlamir, a comercialização da safrinha, ela está em linha com anos anteriores ou ela também está um pouquinho atrasada? Não é um pouquinho, ela está muito atrasada perante os anos anteriores. A questão principal é que o ano passado, quem vendeu a safrinha antecipada, como eu citei, né, que nós escolhemos 60 e já tinha 40 e poucos vendida antecipada. Então, tinha a maior parte, nós tínhamos aí quase 70% dela negociada antes da colheita, ou até o momento da colheita. E quem vendeu antes, e quando estava na hora de entregar o milho, vendeu o milho a 60, 70 reais antecipado. E quando foi entregar o milho estava valendo 90, 100, 110 reais, chegou a girar aqui no Paraná, na hora que estava entregando o milho em agosto, ali em setembro. Então, o produtor vendeu antes, recebeu um valor que no momento era um valor bom, só que na hora da entrega do contrato, como teve quebra de safrinha, nós tivemos um problema climático, ele estava recebendo, às vezes, 20%, 30% a menos. Esse último ano agora, que é essa safrinha que está no campo, ele está vendo hoje que nós temos aí uma comercialização muito lenta, 35% negociado, e que o produtor viu que você vai vender safrinha, quem ia vender a safrinha antecipada, estava vendo cotações aí que giravam na faixa de 80, 75 reais, vamos dizer assim, no Paraná. Sim. E o produtor achava pouco, porque no ano passado ele vendeu acima de 100, e agora vendia 80, que nem teve momentos, e agora já está menos. Ele achou muito pouco, por isso que ele veio adiando, e segurando, e também a capitalização, né? O produtor, geralmente, ele com o avanço da safrinha, com os bons resultados da safrinha e da soja dos últimos 3 anos, a maioria dos produtores está bem capitalizado, ou seja, ele não está endividado, ele precisa estar vendendo no curto prazo. É por isso que acabou segurando muito a safrinha e não vendendo antecipado, e agora na colheita vai vendendo entre os patamares que está girando, que hoje Porto gira aí de 92 a 95 reais, 96, e interno vai girar proporcional, né? Tirando frete aí, alguns custos adicionais,
em patamares proporcionais. Né? Vlamir, para a gente finalizar agora, prometo. Pois, por favor. Eu vi que o pessoal perguntou sobre o preço do sorgo. Normalmente, o sorgo hoje, que está sendo colhido ali em Goiás, alguns lugares do Mato Grosso, o sorgo tem girado, no mínimo, 85%, e a maior parte perto de 90% do valor do milho. Então, de 85% a 90% do valor do milho local. Não adianta eu colocar assim, você pega ali em Goiás 65 no sorgo, 70 no sorgo. Cada cidade, cada local vai ter o valor do milho. Mas o que gira mesmo é de 85% a 90% do valor do milho. Alguns fizeram contratos para entregar junto às indústrias de ração. O sorgo tem uma boa aceitação no segmento da ração. Né? Nós temos aí uma expectativa, né, que vamos colher nesse ano aí, na faixa de 4 milhões de toneladas de sorgo, mas nós temos uma demanda potencial de 6 milhões, só para dar uma ideia. Nova safra nós vamos avançar, porque a gente já está vendo um interesse maior dos produtores, deve crescer aí talvez mais 1 milhão de toneladas no próximo ano, e nós vamos ter um avanço de demanda potencial, porque o sorgo ele entra muito bem no setor de confinamento, no setor de ração para ovos, então ele está muito bem visto dentro do segmento de ração, e ele está sendo pago de 85% a 90% do valor do milho, mas eu acho que ele poderia estar pagando 95% do milho, até 98% do milho, porque ele tem a mesma função que o milho, então, em algumas coisas ele tem até vantagem sobre o milho, então, mas é que ainda ele não conseguiu decolar efetivamente para se equiparar ao milho, mas ele é uma excelente oportunidade para vamos dizer assim, para fechamento, né, de plantio de safrinha, né? Então, essa é a questão aí que o pessoal tem que começar a analisar, né? É uma alternativa importante e tem essa possibilidade ainda. E eu imagino que tenha sido por isso também que, assim a gente já consegue responder o Everdanberger, por que mudou esse patamar do sorgo, que era 70% do valor do milho? Talvez por essa questão toda que o senhor acabou de detalhar, né, Vlamir? Exatamente. Conforme você vai utilizar sorgo para ração para ovos, por exemplo, a ração para ovos, você pega alguns aditivos que tem para melhorar a condição da clara, a cor da clara mais alaranjada, para aquele que gosta de consumir um ovo ali, você olha o ovo assim, às vezes tem um ovo mais pálido, né, que a cor da gema, né? A gema um pouco mais amarelinha, um pouco mais amarela laranja. O sorgo até ajuda nisso, né? Porque você melhorar a cor da gema, você tem que colocar aditivos naturais, às vezes, são aditivos que vai na ração, não estamos falando nada artificial, e a maior parte dos aditivos são naturais. Mas o sorgo ele acaba melhorando a qualidade, a cor dessa clara, da gema, aliás, sem precisar de aditivos. Então, o sorgo, para mim, em muitas funções, ele entra na ração com um valor igual ou melhor que o milho. Então, ele já deveria estar mais perto aí dos 95%. Por isso que ele antigamente era 70% e rapidamente, depois que o pessoal da indústria conseguiu ver que ele tem um excelente desempenho no segmento da ração, ele se valorizou mais. O setor de confinamento de animais, o sorgo é mais palatável, ele tem um sabor melhor aí para os animais, ele estimula mais a demanda, ele tem vantagens. Não estou fazendo campanha contra o milho. O milho, se for plantado... Não, eu sou produtor de milho. Eu Só na minha lembrando, né, Vlamir? Só lembrando. Então, o sorgo, ele entra como alternativa, principalmente para o pessoal da área de safrinha, para fechamento de ciclo de plantio, porque ele usa metade da água que precisa o milho, ele precisa de uma carga de adubação menor, porque ele é uma planta menor, e o tratamento sanitário também ele é menor. Então, ele acaba tendo um custo de produção bem mais baixo. Mas as lavouras que entram no período ideal de plantio e que você tem aquele potencial total do milho, de colher lá 10, 12 toneladas por hectare, 14, depende aonde que está, o milho sempre, com sucesso de safra e produtividade, ele vai ser mais vantajoso. A grande questão, quando você vai chegando ao final do ciclo, com riscos climáticos, vai pegando um solo mais arenoso, aí o sorgo se torna uma excelente alternativa, porque daí ele perde, ele diminui o risco. É uma cultura com menor risco, né? Então, e nós vamos ter que trabalhar ele vai fazer parte do nosso sistema
Porque, quer ver, nós vamos plantar agora, Carlinha, 42 milhões e meio de hectares de soja nessa nova safra. Plantamos 40,5 nessa que passou. Nós vamos crescer 2 milhões de hectares nesse novo ano, que é avanço em cima de áreas de pastagem degradada, que estão sendo preparadas. O setor da cana está renovando muita área de cana antiga aí, em função de que a cana está com as melhores cotações da história, daí o pessoal não vai deixar a área de cana que tem a produtividade de 50, 60 toneladas por hectare, porque é um momento muito bom, tem que renovar. Ele vai querer cana de mais de 100 toneladas por hectare, e isso a soja faz. Você renova com soja, daí você volta com a cana, vai lá para 120, 140, 150 toneladas. Então, e aí você vai tendo cada vez mais áreas depois da soja disponíveis para uma safra seguinte, que seria a safrinha. Alguns produtores que plantam a soja na Bahia, Mato Grosso, principalmente, têm aquelas áreas que são tradicionais, que entra o algodão, que já também entra na sequência da soja, e principalmente o milho, né? O milho que é o safrinha, efetivamente. Mas nessas safrinhas todas, para o produtor ter a questão, eu acredito que na nova safrinha nós vamos crescer muito no milho e vai crescer no sorgo também, porque nós estamos falando em 42 milhões e meio de hectares de lavouras de soja, sim, onde que a gente planta 17 milhões e meio de hectares de safrinha só. Não plantamos nem metade da área de soja com safrinha na sequência. Então, temos muito espaço para evoluir na nova safrinha, né? E o Brasil, a gente fez um estudo aí para uma empresa internacional agora, no mês passado, mostrando aí a tendência, eles pediram a tendência do milho, né? A nível do Brasil e mundial. E nós estamos vendo o milho a nível mundial, que em 2030 o mundo vai estar consumindo 1,5 bilhão de toneladas de milho. Nesse momento está em 1,2 bilhão. Nós vamos crescer 300 milhões de toneladas até 2030 no mundo. O Brasil, nesse momento, nós estamos colhendo 112 milhões de toneladas. Em 2030, nós vamos estar produzindo 250 milhões de toneladas. Veja como nós vamos evoluir nesse segmento. Basicamente, evoluindo em plantio cada vez maior dentro da sequência da soja, que é a safrinha. É o único lugar do mundo que tem safrinha. Então, nós temos que aproveitar isso aí. E nesses próximos anos aí, nós estamos falando só em 8 anos, nós vamos dobrar a produção de milho brasileiro em 8 anos, com um avanço em cima das áreas de safrinha, dessa tecnologia plantio de soja, plantio de milho na sequência, e o produtor conseguindo remanejar aí o plantio do milho com milhos precoces, milho não ciclos tão longos na safrinha, entrando sorgo cada vez mais, né? Em 2030 nós vamos estar colhendo mais de 10 milhões de toneladas de sorgo, só para dar uma ideia. Olha só, vamos ver se eu consigo fazer o seguinte. Vlamir, segura aí só um minutinho. A gente consegue colocar o Zezé Cismero junto já nessa conversa? Presidente da ProSoja Brasil? Ah, mas olha aí. O Bom Dia Agronegócio hoje tá incrível. Ó, Vlamir tá aqui, Zezé, falando sobre a importância dessas tecnologias todas, mas principalmente das tecnologias que o próprio campo nos oferece, como essa questão das rotações de cultura, dessa situação toda da gente olhar para o plantio direto. Só que, enquanto isso, né, Zezé, agora eu vou me despedir do Vlamir para a gente tratar de uma pauta que está preocupando você. Seja bem-vindo, meu amigo. É o campo mostrando a que veio e a gente ainda tendo que enfrentar algumas barreiras políticas, não é isso? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão conosco. Realmente, a agricultura brasileira é uma coisa muito dinâmica e, infelizmente, muito preocupante. Estamos passando aí hoje um problema sério com relação aos defensivos agrícolas, né? A gente vê o Vlamir falar assim de boca cheia que a gente vai produzir tanto, e o que o produtor quer realmente é produzir, porque a nossa vontade é de produzir cada vez mais, cada vez melhor e cada vez com mais responsabilidade socioambiental. Só que está difícil da gente conseguir fazer isso, Carla. Nós estamos passando um problema grande agora, principalmente no Senado. Nós estamos lá com aquele PL dos defensivos agrícolas, que a gente quer modernizar essa pauta, modernizar esses agroquímicos aí, que sem eles a gente não consegue produzir. Infelizmente, essa é uma grande realidade, mas parece que a esquerda ela não acredita nisso, né?
ela acha que é só colocar a semente lá e que tudo vai acontecer sozinho. E nós estamos passando por isso no Senado, agora com o PL dos defensivos e também com o dos bioinsumos. E se passar esse dos bioinsumos da maneira com que está, a gente, infelizmente, vai colocar uma pá de cal em cima de uma coisa tão benéfica para a produção brasileira e mundial, que é a gente poder produzir alimentos de maneira ainda mais sustentável, fazendo esses bioinsumos na fazenda, de uma maneira que a gente não agride o meio ambiente, e também que ajuda muito no custo, porque diminui muito o custo para o produtor. E a gente produzindo mais barato, a gente vai poder vender mais barato também. Mas parece que a esquerda não entende dessa maneira, e isso é uma preocupação muito grande, não só da ProSoja Brasil, mas também de outras associações. Para você ter uma ideia, se passar esse PL no Senado, a gente não vai poder mais ter orgânico, porque como é que a gente não vai poder produzir bioinsumo, como é que vai produzir orgânico? Então, nos preocupa muito. Zezé, eu vou pedir só um segundinho, eu só vou me despedir do Vlamir. Vlamir, muito obrigada. Adorei que a gente já conseguiu colocar essa conversa aqui, o Zezé complementando as suas informações. Agora a gente vai falar justamente sobre o que está acontecendo no campo e essas barreiras políticas que a gente tem que toda hora transpor. Obrigada mais uma vez, meu amigo. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia Agronegócio. Eu que agradeço. E temos aí pessoas importantes, que nem o José Cismeiro aí, para defender o setor, né? Nós tocamos o barco daqui para estimular o produtor a produzir muito e o Brasil ganhar dinheiro. E a parte política mesmo é com os outros. Esse a gente não mexe. Até uma próxima. É verdade. Tchau, tchau. Até, Vlamir. Zezé, vamos continuar nossa conversa então por aqui, porque realmente me preocupou bastante quando nós trouxemos, né? Nós trouxemos essa nota da ProSoja Brasil ontem, dessa colocação do Senado para tornar ilegal a produção de bioinsumos. Quais são as alegações, Zezé? Por que isso está acontecendo? Por que a gente ainda está discutindo isso? Carla, é até difícil a gente falar isso, porque é uma coisa tão absurda. A esquerda, ela acha que a gente vai produzir micro-organismos que vão acabar com a agricultura. Isso é uma besteira muito grande, é uma coisa assim tão surreal que sai do controle da inteligência de quem quer produzir. Na verdade, o que acontece é que nós temos essa parte de bioinsumos, uma chance de mudar radicalmente o modo de produzir alimentos, não só no Brasil, mas no mundo. Só que é claro que se a gente puder produzir, e a gente pode e tem como produzir com responsabilidade esses bioinsumos dentro das propriedades agrícolas, nós vamos estar fazendo uma agricultura de uma maneira muito diferente da que existe hoje. Hoje a gente usa muito a parte dos agroquímicos, né? São importantes, nunca vão deixar de existir, a gente vai sempre ter que usar esses agroquímicos. E aí vem a outra pauta que está no Senado também, que a gente precisa dessa lei do alimento mais seguro, que o relator é o Nishimori aqui do Paraná, e que ele nos dá a chance da gente poder, da indústria poder nos fornecer um agroquímico, um pesticida de última geração, que a gente vai poder usar doses menores, moléculas novas, muitas dessas moléculas já existem, já estão sendo usadas fora do Brasil, e que a gente não consegue usar aqui no Brasil, porque a demora para poder aprovar é muito grande. Aí você imagina, por exemplo, voltando ao agroquímico, que às vezes o Japão, ou os Estados Unidos, ou a Europa, ela tem uma molécula lá que eles usam para produzir de uma maneira muito melhor, mas nós aqui não podemos, porque demora muito para poder liberar. E essa nova lei, ela dá um prazo para essa liberação. E até ela sugere que, se já estiver liberado em países onde existe que são confiáveis, como a Europa, como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Austrália, como o próprio Japão, que o Japão, para você ter uma ideia, é o país que mais consome agroquímicos no mundo. E o Brasil é um dos que menos consome, se a gente pegar a relação do tanto que a gente produz para o tanto que a gente usa. E eu também gostaria de dizer, Carla, que existe uma coisa que o produtor fica muito chateado, que parece que a mídia insiste em dizer que a gente gosta de usar esses produtos. E é o contrário. Quando você usa um defensivo agrícola, você está usando o defensivo agrícola para poder defender a sua planta, para poder tirar ela de pragas.
Quando, fazendo assim uma comparação, é a mesma coisa. O produtor, quando ele sai de uma revenda que está levando esse produto para sua fazenda para poder aplicar na sua planta, é igual quando a gente sai da farmácia com remédio. Você não vai na farmácia comprar o remédio, vai usar o remédio porque você gosta. Você vai na farmácia, compra essa medicação. Se você lê a bula, você tem até medo de usar, de tanto que ela fala que pode causar mal, mas ela traz mais benefícios do que malefícios, ou seja, você toma um remédio para se curar de uma doença. O produtor agrícola, ele usa um defensivo agrícola para proteger a planta de um fungo, de uma bactéria, da erva daninha que faz concorrência com ele. Então, assim, a gente precisa que a esquerda entenda que nós não somos os vilões. O que a gente quer é usar produtos cada vez mais eficientes, com dosagens menores, que agridam menos o meio ambiente, e na parte do bioinsumo, que é uma coisa espetacular, para você ter uma ideia, o pessoal da cana, eles têm uma projeção que em 2030 eles podem zerar o uso de químicos, eles podem controlar tudo só com bioinsumo. Olha que coisa maravilhosa, é isso que a gente quer. Só que quando chega em quem pode nos fornecer isso, que são os políticos, a esquerda combate e não quer, e muda o discurso, e aí vem com histórias que não colam, sabe? Nós temos aí os técnicos, nós temos a ciência, que comprova que é possível fazer de uma maneira muito eficiente nas fazendas. Se tirarem isso da gente, vai ser mais um retrocesso na agricultura brasileira e do mundo. Não, com certeza. Zezé, em que pé que está isso? Porque a última informação que nós recebemos foi de que o projeto no Senado estava tornando ilegal essa produção. Qual o caminho ali no Congresso que esse projeto ainda vai fazer e como isso pode ser revertido? Olha, eu recebi há pouco que isso daí vai para a relação de meio ambiente. Isso daí seria muito bom, porque aí a gente vai criar mais discussões. Mas na Câmara nós temos esse projeto já muito alinhado, é uma coisa que já está definida, a gente consegue que se alinhe de uma maneira correta, mas no Senado não. Nós já conversamos exaustivamente com o relator, e ele não está nos atendendo o que nós precisamos. O senador Jacques Wagner, que é do PT da Bahia, também não está entendendo o que a gente precisa que seja feito. Então, nós precisamos que eles entendam que nós precisamos, sim, produzir esses bioinsumos nas fazendas. Para você ter uma ideia, Carla, eu gosto de dar muito exemplo. Vamos supor o pecuarista. O pecuarista, ele usa muito óleo de ninho para pulverizar o gado, que é uma coisa natural, e você não usa nada químico, você não vai usar o defensivo químico. Ele vai estar proibido de produzir o óleo de ninho. É uma coisa tão tranquila, tão natural, e ele vai estar proibido. Ele vai ter que voltar a usar o pesticida químico para matar a mosca que está injuriando o seu animal. Então, outra coisa, por exemplo, na parte de grãos, os produtores pequenos, eles não têm como fazer, porque existe um custo para você poder produzir isso daí. Ele fica muito mais barato que você comprar da indústria, mas existe um custo. E às vezes um produtor pequeno não consegue fazer essa biofábrica, mas ele pode se juntar com os vizinhos e produzir em conjunto. Vai estar proibido também. Então, assim, são coisas assim absurdas que eles inventam para poder barrar coisas que são benéficas. De um lado, eles não querem nos deixar produzir os bioinsumos que é tão ecologicamente correto de todas as maneiras possíveis, e do outro lado também não quer deixar a gente modernizar os químicos para a gente poder reduzir dosagem, poder usar moléculas novas. Então, na verdade, a conclusão que a gente chega é que às vezes a gente acha que eles querem que a gente pare de produzir. Só que o ser humano, ele precisa de 3 coisas básicas para viver. Ele precisa de água, ele precisa de ar e ele precisa de comida. O produtor, ele faz essas 3 coisas. A gente cuida muito bem disso. Saiu na última notícia da Embrapa, Cerrados, aliás, da Embrapa, que cuida dessa parte territorial, que o Brasil tem mais de 66% de mata nativa. Desses 66%, 33% estão na mão do produtor, o produtor cuida dessa mata nativa, dentro dela existem as minas, a gente cuida disso daí. Então, são coisas absurdas que acontecem,
notícias que vêm contra o produtor, que nos deixa muito chateado. Recentemente saiu aí a notícia de que a Europa e os Estados Unidos iriam liberar as áreas de preservação deles para plantio, porque precisava aumentar a produção de alimentos. Mas veja bem a diferença. Simplesmente libera e pode plantar. Então, essas áreas de preservação não são como as nossas, que são matas nativas. Elas são áreas que não estão sendo usadas para produzir, mas elas já foram derrubadas do mato, não tem mais nada lá. Então, eu não entendo o porquê disso. O medo que eles têm de que a gente possa produzir mais, se está faltando comida no mundo. Então, a gente não pode permitir isso. A gente tem que mudar, parar de gastar dinheiro e parar de gastar forças para combater o bem que a gente quer causar. Com certeza. E, Zezé, mais do que isso, a gente está falando num momento de custos de produção completamente elevados. Os insumos que a gente importa, principalmente os agroquímicos, eles são importados, eles são cotados em dólar, e uma vez que o produtor não conta também com essa alternativa dos bioinsumos, eles podem ver os seus custos serem elevados e isso chegar inevitavelmente até a mesa do consumidor brasileiro. Carla, eu vou te dar 2 exemplos meus, tá? São exemplos meus. Na safra de 2020, eu paguei numa tonelada de adubo de ponta R$ 1.870. Para produzir essa safra de 2023, eu não consigo comprar por menos de R$ 6.500. Faz dias que eu não boto, pode ser que seja até mais caro. Mais recente, agora, este ano, o glifosato que eu paguei, que eu usei na safra passada, eu paguei num balde de 20 litros R$ 383. Hoje eu não compro esse balde por R$ 2.000. Isso vem também de encontro com herbicidas, com fungicidas, com inseticidas, subiu tudo, está tudo muito caro. Se eu puder produzir isso dentro da minha fazenda, você imagina o quanto que não fica mais barato, tá? Fora isso, todos esses agroquímicos a gente vem principalmente da China. Quanto que não custa trazer o frete de lá para cá? Quanto que não usa de combustível fóssil? Então, tudo isso que a gente está querendo fazer são coisas que vão beneficiar não apenas o alimento mais seguro e mais barato na mesa, mas também de uma maneira ecológica, que você vai parar de gastar combustível fóssil até para trazer esses produtos de lá para cá, para que a gente possa processá-los aqui e poder usar. Então, assim, não tem lógica o que está acontecendo. Não tem lógica. A gente não consegue, eu pelo menos não consigo ter um raciocínio lógico de o porquê barrar tanta coisa boa que a gente quer fazer. E eles barram de um canto e batem na gente de outro. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de consciência, e eu clamo por isso, para que esses políticos que estão lá em cima comandando as nossas vidas, né, para que eles tenham um pouco mais de compaixão com a população, porque tem muita gente passando fome, mas em compensação tem muita gente querendo trabalhar para poder produzir mais alimentos. A gente produzindo mais, com uma oferta maior, o Vlamir sempre diz isso, a gente vai ter um custo mais barato na prateleira, porque quanto maior a oferta, você vai ter mais competição, vai baixar o custo, mas para isso que para que possa acontecer, você tem que baixar o custo de produção também. E hoje está impossível, está inviável. Você vê o quanto que vai ser, se manter, olha, eu vou te falar uma coisa, nós aqui no Paraná tivemos uma queda de 50% na safra de soja. Nós já viemos de milho ruim. O Rio Grande do Sul a mesma coisa, o Sul está sofrendo bastante. Nós não aguentamos mais, o produtor não está recebendo o seguro, ele não consegue plantar, com esse custo de produção altíssimo, então está se tornando inviável produzir. E se a gente não produzir, vai ter o que para comer? O que a gente vai fazer? Então, assim, a gente tem que parar de polarizar isso de esquerda e direita. Nós temos que trabalhar pelo ser humano, nós temos que trabalhar para ter produção, para ter comida de responsabilidade, de boa qualidade na mesa, mas o produtor também precisa ter lucro. O produtor não quer vender soja a R$200. Eu gostaria de estar vendendo soja a R$50 e estar ganhando dinheiro. Não está vendendo soja a R$200 e não está ganhando dinheiro. E numa safra como a gente perdeu, você tem um prejuízo absurdo que você vai demorar 4, 5, 6 anos para poder colocar as pernas no lugar, para poder caminhar. Então está muito difícil, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade, os políticos têm que começar a pensar como um todo e parar de pensar em voto, porque tem muita gente que não entende o que está acontecendo.
E quando você fala que você quer produzir com um agroquímico com mais responsabilidade, eles acham que a gente gosta de passar produtos na lavoura. Ninguém gosta. É o exemplo que eu dei do remédio. Você vai até uma revenda e compra esse produto e aplica na sua lavoura para salvar a sua lavoura, para ajudar a planta a poder produzir mais. Assim como a gente, quando sai da farmácia, a gente não sai contente porque está com o remédio embaixo do braço. A gente sai contente porque vai tomar aquela medicação e espera que ela faça efeito e que você possa ficar bom. Olha, Zezé, é sempre um prazer conversar com você, é sempre um prazer ter a ProSoja Brasil conosco, porque a gente precisa ter esses esclarecimentos, né? Por mais que a maior parte da nossa audiência seja de produtores rurais, a gente precisa que eles saibam que vocês estão nesse caminho de tentar garantir ali algumas alternativas, alguns caminhos para eles que sejam garantidores da nossa competitividade. E realmente isso assusta muito. Então, Zezé, a gente vai acompanhar muito de perto todo esse processo a partir de agora. Estamos aqui de portas abertas para a ProSoja Brasil, para o bom debate, como sempre fizemos, como vimos fazendo há 25 anos. Então, obrigada mais uma vez por dividir essas informações com a gente. Qualquer novidade, por favor, nos avise e a gente faz o papel de avisar os produtores do Brasil todo. Muito obrigada. Carla, eu te agradeço. Eu queria deixar 2 recados para o produtor rural que está nos assistindo. O primeiro à vontade. Que hoje é muito fácil você cobrar o seu deputado e o seu senador, tá? Por e-mail, ou até o seu próprio vereador que está aí na tua cidade, ele defendeu algum deputado e algum senador. Então, nós produtores, nós temos que ir para cima dessa maneira. Nós temos que mostrar para os deputados, para os senadores, o que a gente quer. Porque se a gente não demonstrar isso para eles, eles acham que está tudo bem. E a gente não pode reclamar apenas para nós, produtores, entre nós. Nós temos que partir para cima e mostrar para eles a nossa insatisfação e o caminho que a gente quer que eles sigam. E o segundo recado seria para os produtores olharem com um pouco mais de carinho para as suas aprosojas estaduais. Nós estamos tendo muito problema, os serviços são muitos, os diretores que estão lá, o presidente, o vice-presidente, todos os diretores trabalham de maneira voluntária, ninguém tem salário, a gente corre atrás de tudo isso daí, todo dia é muito problema, e as aprosojas estaduais estão tendo problemas, até monetários, para poder fazer esse serviço. Então, eu pediria que os produtores rurais olhassem para as suas aprosojas de uma maneira diferente, que pudessem até contribuir de alguma maneira para que a gente possa não precisar tirar dinheiro do bolso para ir a Brasília, para ir à capital do estado, para poder defender a nossa agricultura. É um momento de união, um momento onde nós temos que nos fortalecer para que a gente possa continuar caminhando. Nós aqui no Sul estamos passando por momentos muito difíceis, assim como no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste já passaram. O Brasil é continental, dificilmente vai acontecer de todos os produtores do Brasil estarem tranquilos monetariamente ou não tendo problemas até como esse que a política possa resolver. Então, é momento de união, nós temos que nos fortalecer e, com certeza, a gente vai conseguir continuar produzindo, mas com mais união vai ser mais fácil da gente tocar esse barco, tá bom, Carlos? Muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos, Zezé. Bom trabalho para você por aí. Como eu falei, estamos de portas abertas. Qualquer coisa, chama, a gente entra no ar e vai informar a classe produtora desse país. Obrigada. Obrigado, conto com todos. Bom dia a todos. Bom dia. Senhoras e senhores, Zezé Cismero, presidente da AproSoja Brasil, nos trazendo, portanto, essas últimas informações dessa questão dos bioinsumos sendo debatida lá no Senado, um projeto de lei que tenta garantir que a produção on-farm, ou seja, nas propriedades desses insumos, se torne ilegal, o que é completamente ilógico para um momento onde se pede tanto a sustentabilidade do nosso agronegócio, não é? Por isso, a indignação do Zezé Cismero e da classe produtora, enfim, os produtores, obviamente e naturalmente, são contra esse projeto de lei, já se posicionaram contra. Agora, a gente vai ter que ver ali os trâmites, como é que as coisas vão acontecer, mas, de qualquer forma, a gente vai precisar monitorar, vai precisar entender. Aqui no Brasil, é assim, né? A gente vai sempre achar um caminho para fazer o contrário. É uma coisa impressionante.
impressionante. A gente sempre acha um caminho para fazer ao contrário. Estou até buscando aqui a notícia que nós demos ontem, para dar mais alguns dados e trazer reviver alguns dados ali, revisitar alguns dados que o Zezé dividiu conosco. No caso da cultura da cana, os bioinseticidas estão de 50% a 60% das áreas cultivadas. Para 2030, a projeção é de que esteja em 100% no uso, ou seja, zerar o uso de agroquímicos, de inseticidas químicos, né? Porque as pragas estão ali, elas precisam ser eliminadas para que a gente tenha produtividade, para que a gente tenha etanol e a gente tenha açúcar, né? Então, pelo amor de Deus. Já na cultura do algodão, o uso de insumos biológicos para o controle de nematóides, que são aquelas pragas de solo, né? Vai passar dos atuais 60% para 70% em 2030. Também temos esse ganho. Aí, fechando a nota da ProSoja. Na avaliação dos produtores, a produção on-farm de bioinsumos reduz o volume de produtos químicos que são importados e, além de tudo, estimula a geração de emprego e renda dentro dos municípios com as produções destes insumos localmente. Além dos bioinsumos, além disso, os bioinsumos não necessitam dos mesmos cuidados e equipamentos de segurança utilizados para os pesticidas químicos, fora outros tantos benefícios. E a gente vai aqui monitorar e a gente vai aqui tentar entender por que isso ainda está acontecendo, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos continuando por aqui. Hoje, inevitavelmente, íamos passar de 1 hora de Bom Dia Agronegócio com o apoio desses dois grandes caras, referências para o agronegócio, de um lado Vlamir Brandalize, do outro lado, e ambos do mesmo lado, né, do lado do campo, do produtor, do agronegócio, José Eduardo Cismeiro, presidente da ProSoja Brasil. Bom, falamos bastante sobre soja, sobre milho. Quero trazer aqui algumas informações sobre o mercado do café, uma vez que temos três informações importantes ali sobre o setor cafeeiro. A primeira é uma notícia que chega nessa manhã de quarta-feira da Cochupé, dizendo que a qualidade da safra de café é muito boa e ainda é prematuro analisar o volume. Olha só. A Cochupé, maior cooperativa de cafeicultores do Brasil e do mundo, afirmou nesta terça-feira que a qualidade da safra de café é muito boa, acrescentando que ainda é cedo para realizar uma análise sobre o volume colhido. Estamos acompanhando o andamento da safra, que, se comparada a anos anteriores, está realmente um pouco atrasada, a gente falou isso ontem, mas ainda é muito prematuro fazer qualquer análise de volume, disse uma nota da cooperativa. A qualidade dos cafés está muito boa e a nossa preocupação e cuidado continuam com o clima. Tá? Então, essa é a análise da Cochupé até este momento para a nossa safra. Vocês me perguntam muito aqui sobre qual é a perspectiva e a análise para a safra brasileira de café. Essa é a visão da Cochupé. Lembrando que as informações que chegaram do Cerrado Mineiro na semana passada dão conta de uma quebra importante por lá e custos mais elevados sendo esperados para a próxima temporada, que é uma preocupação bastante forte. A gente vai monitorar tudo por aqui, tá? Mais do que isso, nós temos também uma outra informação apurada pela Virgínia Alves, que a alta nos preços do café, não é pouca, ela alterou o perfil de compra no mercado interno, mas, apesar disso, o consumo segue bastante firme. A ABIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café, confirmou que o brasileiro, em determinado momento, buscou por marcas mais baratas de café, mas não deixou de tomar essa bebida, que é, como eu sempre falo, o papel social que tem o café é um papel muito grande. Isso promove uma inelasticidade na demanda, isso promove um consumo bastante constante. Mas, veja só, com passos mais lentos do que os dos anos anteriores, a safra 22 de café do Brasil começa a avançar nas principais áreas de cultivo. Após seca prolongada e geadas, o volume da produção ainda é incerto. Com o mercado que continua apresentando volatilidade intensa, muito tem se falado sobre o consumo interno no Brasil. E aí, de acordo com as informações de Celírio da Silva, que é diretor da ABIC, no acumulado do ano, o consumo de café registrou uma pequeníssima baixa no Brasil de apenas 0,1%, o que em volume representa somente 3 mil sacas, né? O Celírio explicou ainda
que atualmente a BIC faz o acompanhamento através de 2 sistemas. O de produção, que não significa necessariamente que aquele volume foi comercializado, e também por um sistema chamado Horus, que se trata das informações repassadas pelos pontos comerciais à BIC, né? Então, olha só, tecnicamente, não tivemos queda de venda, apesar de o mercado ter se assustado com a alta nos preços. O café tem um elemento específico, que é o consumidor reagindo na primeira compra, na segunda, se necessário, ele vai procurar por outra marca. E, inevitavelmente, ele vai voltar para aquela marca de costume, caso os preços comecem a se restabelecer. Então, é um movimento que já vinha sendo esperado, foi confirmado, mas mantém essa força do consumo de café no mercado brasileiro, ok? Para concluir a nossa análise de café, a gente dá uma olhadinha nas cotações. Ontem, o Eduardo Carvalhais, analista de mercado do escritório Carvalhais, trouxe uma análise atual do mercado do café e uniu ali 3 fatores que mantêm essa volatilidade muito acentuada na Bolsa de Nova York, que foi detalhadamente o que eu falei ontem quando me perguntaram sobre os preços. Instabilidade financeira, colheita mais lenta e dúvidas com oferta de café mantém volatilidade acentuada em Nova York. Inverno no Brasil mantém o mercado ansioso e cauteloso nas 2 pontas, produtor e operadores na Bolsa de Nova York. Vale a pena depois você recuperar essa entrevista do senhor Eduardo Carvalhais, seu Duda, aqui para nós, né? E para o mercado também, seu Duda é conhecido assim no mercado do café. Para você entender mais ou menos que momento é esse, portanto, tá? Bolsa de Nova York abrindo as cotações. Julho, 2 dólares e 23 mais 25 por libra peso, alta de 1,4%. Setembro, 2 dólares e 18 mais 70, alta de 0,5%. Dezembro, 2 dólares e 16 mais 25, sobe 0,3%. Março, 2 dólares e 13 mais 70 por libra, alta de 0,09%, tá? Bom, já que estamos aqui na Bolsa de Nova York, para não dizer que não falamos das flores, preços do açúcar em queda hoje, tá? Apesar da alta do petróleo, que segue ali na casa de 1,5%, o açúcar cai e devolve parte das baixas que sentiu ontem, tá? Das altas, perdão, que registrou ontem. Julho, 18 mais 34 por libra, baixa de mais de 1%. Outubro, 18 mais 39. Março, 18 mais 69. Maio, 18 mais 11 por libra peso, baixas de 0,6%, 0,4% e 0,3% nesta manhã de quarta-feira. Outro destaque da Bolsa de Nova York, mercado do algodão. Está subindo 2,8% no contrato julho, que já não é mais grande referência, mas indica essa sinalização de alta, 1 dólar e 300 por libra peso. O outubro, 1 dólar e 2 mais 35, sobe 1%. O dezembro, esse sim, é o mais negociado agora em referência para o mercado, 95 cents mais 7 por libra peso, 1,7% de alta. E o março, 91 cents mais 14 por libra, uma alta de 2% na manhã de hoje, ok? Então temos esse quadro para soft commodities negociadas lá na Bolsa de Nova York. Mercado do boi gordo, informações do aplicativo AgroBrasil. Se você não tem este aplicativo ainda, inclusive, corre já para dar uma checada e baixa este aplicativo. Vou deixar o perfil aqui do AgroBrasil, AgroBrasil com Z, tá? AgroBrasil App. Você pode ir direto das suas lojas de aplicativos ou ir por esse caminho que eu te dei aqui pelo Instagram, e ali tem todo o caminho para você baixar o AgroBrasil App e ficar por dentro de tudo que acontece no mercado pecuário. Termômetros de frigoríficos de escalas, negócios nos estados todos onde os negócios têm sido efetivados. Essa é o grande diferencial do aplicativo AgroBrasil. Vale a pena checar, tá? Bom, o que são as referências de preços até este momento? Terça-feira de novos preços para o estado de São Paulo, segundo o aplicativo AgroBrasil. Valores de negócios entre 325 e 330 reais por arroba. A média ficou em 325,44. As escalas, 8,1 dias. Para Mato Grosso do Sul, registro de negócios, 295 a 300 reais por arroba. Escalas, 9 dias e meio, tá? Mato Grosso, escalas curtas de 6,2 dias, negócios sendo registrados entre 305 e 310 reais por arroba. Minas Gerais,
R$ 320 é a captação de registro de negócios pelo aplicativo e escalas ainda mais curtinhas, 5,3 dias. Goiás, R$ 305 também o valor da arroba em média para os negócios registrados, escalas apuradas em 7,6 dias. Lembrando, essas médias são livres de impostos e com pagamentos à vista, ok? Como eu falei, AgroBrasil com o Z, busque essa informação e vamos para frente, vamos continuar checando essas informações, tá bem? Baixe este aplicativo e começa a participar do mercado, ok? Senhoras e senhores, seguimos por aqui. Bom, outra informação importante, ontem a gente pôde apurar com o Jonathan Simeão, que segue lá no Porto de Santos a operação padrão, né? Segundo a ANFA Sindical, há atrasos de até 14 dias na liberação de cargas para exportação e importação, que antes eram liberadas em até 72 horas. Por isso, a fila de contêineres e graneleiros passa a ser de 5.5 mil embarcações, tá? 5.500 embarcações estão ali na fila de espera para liberação, para entrada e saída no Porto de Santos, tá? A gente está acompanhando isso bem de pertinho também. Qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão, ok? Ministro diz que o governo vai divulgar preços esperados dos combustíveis após a redução de impostos. A PEC dos combustíveis o relator deve fazer a entrega dela hoje, né? E a gente tem muita sinalização do que pode acontecer. Então, vamos entendendo, vamos acompanhando, porque ainda é prematuro dizermos o que pode acontecer, né? Estamos acompanhando, estamos de olho, tá certo? Algumas informações, algumas notícias importantes também desta manhã de quarta-feira. Algodão no Brasil, valor externo cai e pressiona cotações no mercado brasileiro. Café, colheita avança, mas volumes disponíveis e liquidez seguem baixos. Arroz, Lúcio, você me perguntou do arroz, né? Preço se recupera nesse ano, mas ainda está abaixo do patamar do primeiro semestre de 2021. Brasil abre as portas da tecnologia de etanol para a Índia. O Jonathan Simeão vem falando sobre isso desde o ano passado, vem adiantando sobre isso e a gente está de olho também nessa informação, tá? Condição precária das rodovias dificulta escoamento da safra de grãos, diz a Biov. Parece uma notícia lá de 2010, né? 2011, 2012. Mas não, a gente continua com esse problema, perdendo bilhões de reais em grãos que são ali deixados nas rodovias, dadas as péssimas condições e os fretes altíssimos também em função desse quadro, né? Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, já colheu 70% do milho e espera produtividade entre 130 e 150 sacas por hectare. IDR Paraná celebra 50 anos de pesquisa nessa quinta-feira, amanhã. Parabéns para o IDR Paraná. Combustíveis, PEC para a União financiar ICMS zero, pode ser votada nessa quarta-feira. Vamos acompanhar, vamos entender. Senhoras e senhores, 10 horas, 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos aqui nessa fase final do Bom Dia Agronegócio, com o dólar valendo R$ 5,22 e uma perda de 1% na manhã de hoje. Tivemos, então, Vlamir Brandalize, tivemos Zezé Cismero, tem conteúdo chegando direto do Encontro Nacional das Cooperativas. Então, o seu Carlos Augusto de Mello, que é o presidente da Cochupé, já tem entrevista dele, o evento está acontecendo aqui em Campinas, Jonathan Simeão esteve lá, e o seguinte, já trouxe essa informação, já trouxe esse quadro, né, da colheita, e você pode conferir essa entrevista, já está disponível para você na íntegra. O Vlamir e o Zezé Cismero também vão entrar já aqui para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Vou concluir ali com algumas informações ali dos nossos comentários, né, que não conseguimos falar durante a nossa primeira metade. O Nivaldo Forastieri, meu amigo, bom dia, querida Carla e todo o Brasil Agro, acompanhando aqui de Maringá, no Paraná. Bom dia, Nivaldo.
A Neuza Maria me pediu soja balcão para Minas, né? Neuza, já tínhamos ido com o Vlamir Brandalize, a gente já estava ali tratando com o Zezé da questão dos bioinsumos, não conseguimos, mas te oriento. 12h30, liga no Tempo e Dinheiro, o Vlamir faz todos os dias análises dos mercados de soja e milho, e vale a pena você acompanhar, porque ele vai te trazer com certeza o preço da soja balcão aí para vocês de Minas Gerais, tá bem? Dólar, o Leandro Paese, dólar a 5,22 e soja julho a 16,76. Os valores já estão maiores que em março. É verdade, o Vlamir falou sobre isso, né, Leandro? Em dólares, as cotações ainda estão bem boas e trazem sinalizações importantes para o produtor, tá? A Neide Rosa, o Wilson Rocha, o Leandro Luiz, bom dia, Carlos. Mercados reagem com uma possível diminuição da pré-crise. O Wilson, bom dia, Carlinha. A Neide, bom dia, Carla. O Danilo Padovani, bom dia, Carla. O Marcos de Balsas, no Maranhão. Hoje tinha bastante gente de Maranhão com a gente. A Eurian, bom dia. Frio em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha aí. O Albino Rauch, se a demanda aumentará 300 milhões, o Brasil aumentará 100 e poucos milhões, e o restante será produzido aonde? Pois é, Albino, essa é a grande discussão do momento, né? Uma das terras mais férteis do mundo estão na Ucrânia, né? Como é que vamos fazer? Como é que serão os desdobramentos? A discussão é essa, de onde vai vir toda a comida que a gente precisa. Por isso que não dá para a gente controlar a competitividade brasileira. Somos, sim, uma potência agroambiental e isso precisa ser lembrado dia após dia, tá? Precisa ser lembrado. Precisamos resolver os nossos problemas, pode apostar que precisamos, mas temos que ter, né, atenção a tudo isso, tá bem? Eu falei no começo da semana que a gente ia falar da questão lá da Anitta, né, que foi lá no Rock in Rio, falou que a Amazônia é terra de ninguém e nem consegui comentar isso. Aí depois me dei conta de que é o seguinte, não precisamos dar mais palco para gente que não sabe o que está falando sobre, lógico, né, o Brasil em que vivem. Não estão nem aí de verdade o que está acontecendo, enfim, deixa para lá essa senhora, né? A Letícia está respondendo aqui o meu amigo Will e o meu amigo Vinícius sobre o mercado do leite. Aliás, muito obrigada, viu, Lê? Pesquisas em andamento do CPEA apontam continuidade do movimento altista no campo, de modo que o valor pago em junho, referente à captação de maio, pode avançar 5% na média Brasil, tá? A gente vem numa trajetória de alta para o leite. Por que você não recebe um preço tão bom? Porque as margens estão muito apertadas, dados os altos custos de produção, tá? Vamos lá, aumento nos preços vem do desestímulo na produção justamente pelos altos custos pagos ao produtor, tá? Vamos lá. Acho que consegui responder todo mundo. Se eu não respondi, o Vlamir respondeu. Enfim, aquilo que eu não consegui responder hoje, a gente vai respondendo, né, nas próximas, aí na sequência, e a gente vai te trazendo todas as informações por aqui, tá certo? Obrigada pela sua audiência, pela sua confiança no nosso trabalho. Amanhã estamos juntos aqui novamente. Fechado? Boa quarta-feira para você. Até amanhã.